Ei, para de ver essa coisa sem graça aí na TV e vem comigo que eu te trouxe os 10 melhores filmes de streaming para você maratonar. Olha, Jogo de Poder é daqueles filmes se você gosta de temas envolvendo relações internacionais. E o filme é dirigido pelo grande diretor grego Costa Gravas. Ele é um filme até meio cansativo em termos de diálogo, só que, como ele é inspirado numa história real, você vai entender por meio do filme como a Europa diz que salvou a Grécia da bancarrota financeira. Melhor dizendo, como a Alemanha, que estava doida para chutar a Grécia fora da União Europeia, acabou tendo que se dobrar para o líder grego que inventou uma solução maluca para fazer com que a crise econômica grega acabasse. É evidente que você tem que assistir com moderação no sentido de, claro que é o discurso grego, que vai colocar a Grécia quase como uma vítima de tudo isso frente à grande vilã que é a União Europeia. Olha, sabe aquela atriz Sydney Sweeney que se despontou em séries como Euforia? Ela é a estrela desse filme chamado Reality. Reality. I don't think that you're some big bad mastermind spy kind of thing. Gente, olha, Reality quase saiu da minha lista porque ele tem um ritmo que incomoda, porém também é baseado na história real de uma tal de Reality Winner que foi presa por supostamente ter vazado informações sigilosas do governo americano durante as eleições para o The Intercept. Só que como filme, por que ficou na minha lista? Porque ele é um filme todo calcado em diálogos e atuação, não é em imagens, e você no começo vai ficar com uma posição, que eu não vou dizer se é a favor ou contra a Reality, e a maneira como ela vai reagindo ao interrogatório bizarro que aqueles caras vão fazer na casa dela, vai começando a te jogar para o outro lado. Então é uma personagem que sai de um ponto, vilã ou mocinha, para outro oposto, por isso você deve assistir. Olha, Sofia Coppola, que é essa diretora independente, de independente não tem nada, toda hypada do cinema americano, que o povo adora no mundo, eu gosto dos filmes dela, mas eu acho um tanto pretensioso algumas produções dela. Ela teve a intenção com Priscila de fazer uma obra oposta ao filme do Baz Luhrmann sobre o Elvis Presley. And do we have here? Elvis, this is Priscilla Beaulieu. What do you say maybe we get someone quiet? Just what is the intent here, Mr. Presley? That you got women throwing themselves at you. Portanto, Priscila conta, agora é o foco na Priscilla Presley, a esposa do Elvis Presley. O Elvis, no filme, é interpretado pelo novo muso desejado pelo mundo inteiro de Hollywood, Jacob Elordi, e que, claro, a Sofia Coppola tomou todo o cuidado do mundo de deixá-lo sempre como coadjuvante, ou melhor, menos protagonista do que a personagem da Priscilla. O interessante é que a Lisa Marie Presley, a filha de ambos, ela acabou se pronunciando contra o filme, meio que contra o filme da Coppola, dizendo que a obra não constrói uma imagem das melhores da mãe. A Sofia Coppola também sofreu alguns reveses durante a produção, ela perdeu parte do financiamento no meio da produção, ela teve que cortar algumas cenas, inclusive, claro, né, concessões que Hollywood costuma fazer. Olha, 120 batimentos por minuto é uma obra francesa que vai discutir a epidemia da AIDS na França nos anos 90. Nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Donner l'autorisation. Non, il faut savoir que la capote c'est la seule manière de se protéger pour la fellation. Il faut savoir que le risque existe bel et bien. Esse filme ganhou muitos prêmios, dentre eles no Festival de Cannes, e ele inclusive acabou sendo adotado como uma obra para fins educacionais pelo governo francês. Os produtores e diretores contam meio que histórias pessoais deles na luta que eles tiveram nos anos 90 para pressionar o governo francês a tomar uma atitude mais forte e radical para defender, para proteger as vítimas do HIV, e naquela época em que não havia praticamente medicamentos para tratamento. E também o filme vai mostrar o empenho desses jovens
em bater de frente com a indústria farmacêutica que estava se negando uma ajuda mais comprometedora, mais envolvida realmente na cura desses doentes. Olha, Maestro é o trabalho mais contundente da carreira do Bradley Cooper, que teve 7 indicações ao Oscar. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Não ganhou nada, ficou com mãos vazias, o Bradley Cooper também não ganhou. E o filme é bastante longo, mas como ele conta a história do famosíssimo compositor americano Leonard Bernstein, que ficou muito importante com as suas trilhas produzidas para as obras hollywoodianas, vale a pena, não só por isso, na verdade, vale a pena para você entender, e o filme é muito sutil, eu gostei desta parte especificamente, como o filme é sutil em mostrar como ele teve um casamento, uma adoração pela esposa dele, mas ao mesmo tempo ele tinha um monte de amantes homens. Você sabia que o Steven Spielberg quase virou o diretor do filme, mas acabou ficando nas mãos do diretor que fez Nasce uma Estrela, também com Bradley Cooper e com a Lady Gaga. Olha, o Idris Elba tá num filme espetacular de ação que é o Sequestro no Ar. Captain Robin Allen speaking. Flight time today is 6 hours 54 minutes. O filme conta a história do personagem vivido pelo Idris, que é um excelente negociador na vida real e acaba entrando num voo que foi sequestrado por muitos criminosos. O filme já começa com um ritmo muito bom, é uma das super produções da Apple recente, e ele segura esse ritmo até o final, com muitas reviravoltas e que, olha, você não vai prever todas elas. Para quem não sabe, o filme gerou uma fake news de que era mentira, que depois do 11 de setembro é proibido os pilotos abrirem a porta do lugar onde eles estão pilotando o avião. Não é verdade, eles claro que podem, eles precisam ir no banheiro, vocês sabem que o voo, quando chega num certo momento, eles colocam o piloto automático, só no pouso e na decolagem que não, então sim, eles abrem a porta. Então a premissa da série é uma premissa interessante, fala também inclusive das seguranças de voo depois do 11 de setembro. Ai gente, Nyad, protagonizado pela Annette Bening e a Jodie Foster, atrizes que eu adoro, gerou uma polêmica e eu te conto. Listen to this. Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Don't you want to be fully awake? Your soul ignited by a purpose. Oh, God. Nyad é a história real de uma nadadora que tentou muitas vezes cruzar a nado de Cuba até a Flórida. E ela diz que conseguiu. Só que até hoje a Federação Internacional de Nadadores não aceita a vitória dela. Por quê? Porque quando ela atinge os 60 anos, isso é o que é muito legal do filme, quando jovem ela não conseguiu e quando ela passa dos 60 ela decide tentar cruzar e tentar fazer esse feito para entrar no Guinness. Ela diz que consegue, só que a federação não aceita a vitória porque, por algumas razões, especialmente porque parte do nado dela não foi gravado. E as imagens de satélite mostram uma aceleração incomum dela numa parte no meio do oceano, nesse tempo entre Cuba e Flórida, que ela diz, e ela alega de pé junto, que foi por causa das correntes do Golfo que ajudou ela a acelerar. O fato, e além de tudo, outra polêmica é que ela foi ajudada, eu acho que para trocar de roupa ou se alimentar, eu não me lembro direito. O fato é que isso que é o legal do filme, você vai ter que tomar uma posição. Você acredita na nadadora ou você acha que ela cometeu uma fraude? Fora isso, a atuação da Annette Bening e da Jodie Foster, que são amigas e companheiras ali, que vivem as amigas e companheiras, e treinadora e a nadadora, só isso já vale o filme. Nyad é realmente emocionante. Olha, Napoleão do Ridley Scott foi um fracasso de prêmios ou de crítica, ou mandou bem? Aqui tá a minha opinião. No doubt you've seen the chaos in the streets. We must make an example, or France will fall. Ridley Scott fez um filme que ele diz que rejeitou grande parte do roteiro que havia sido escrito pelo Stanley Kubrick,
que era um fanático pelo Napoleão Bonaparte. Inclusive, o Steven Spielberg disse, ele era um amigo do Kubrick, disse que o roteiro do Napoleão do Kubrick vai virar uma minissérie na HBO. Voltemos ao filme do Ridley Scott. Napoleão é uma super produção. Ela tem coisas ridiculamente absurdas, como uma cena que o Ridley Scott inventou de o Napoleão atirar nas pirâmides no Egito, que nunca aconteceu. Acho o fim da picada uma ficção fazer uma coisa dessa com um personagem real, mas enfim. Mas o fato é, por que está na minha lista? Porque se você gosta de história, se você gosta de entender e aprender um pouco de história, acredite em mim, cada fato do filme eu checava se era verdadeiro ou falso, por isso As Pirâmides é ridículo, porque é falso. Então Napoleão, que é um filme longo, tem um ritmo ok, traz o Joaquin Phoenix no papel que não é dos melhores, mas ele está bem. Napoleão vai te mergulhar na história deste cara, desse ícone da França, que ao mesmo tempo é celebrado e também é visto como uma grande derrota, como vítima de uma grande derrota por causa do ego dele, e vai ser exilado numa ilha. Enfim, toda a história dele, e começando até bem antes, quando a monarquia francesa, Marie Antoinette, todo mundo lá enforcado, sai do cenário pós-Revolução Francesa e começa a aparecer essa figura. Napoleão, uma super produção, Ridley Scott, né, vale a pena, então coloque na lista. Olha, Oppenheimer não é o topo da minha lista, tá em segundo lugar, você já vai ver a primeira, mas ganhou 7 Oscars, tem que dizer, são premiações merecidas, mas eu tenho alguns poréns. We imagine a future. And our imaginings horrify us. A obra do Christopher Nolan é uma super produção. Os devaneios que o personagem do Cillian Murphy, que faz o Oppenheimer, no seu pesadelo de ter sido o pai da bomba atômica, é muito bom. O filme faz um bom equilíbrio sobre a posição do Albert Einstein, que foi, né, um papel importante aí na teoria sobre a fusão nuclear, e o porquê o Oppenheimer foi levado para o deserto para capitanear o desenvolvimento das bombas atômicas. Minha única crítica, e eu sempre fui muito radical com isso, é que o cinema americano toma a posição do governo americano e passa um pano, ameniza esse que pra mim foi o maior ato de covardia que um ser humano fez contra outro, que é jogar as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, sob o pretexto de que o imperador japonês não ia se render na Segunda Guerra Mundial, o que tem muitos especialistas dizendo que era uma grande mentira, que na verdade o governo americano quis testar em seres humanos a bomba atômica para mostrar que eles são mais poderosos e para começar numa vantagem naquilo que vai ser chamada de Guerra Fria. Portanto, esta parte é terrível. Christopher Nolan passa o pano para o governo americano, claro que não seria diferente, porque ele é americano e ele pensa dessa forma. Porém, fora isso, o filme é uma super produção e a gente vai conhecendo em detalhes esse processo doloroso até para os criadores de criar essa arma e que agora, apesar dos americanos terem sido os únicos que jogaram em seres humanos e causaram a morte de milhares de pessoas, tem os russos e tem outros países que seguiram tendo o direito de ter as bombas atômicas e agora isso é um problemão para os americanos e para o mundo inteiro. E no Olimpo da minha lista de hoje está a minha crítica ao filme Pobres Criaturas, que ganhou merecidamente 4 Oscars e muitos outros prêmios. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. É sem sombra de dúvida a melhor atuação da Emma Stone, razão pela qual ela ganhou o prêmio. Também uma das melhores do William Dafoe. E ela é uma trama que vale a pena, se você é fã de história do cinema, claro, como eu, vale a pena porque a narrativa prende com essa obrigatoriedade da prisão da lógica espaço-temporal, mas o mais importante e aí por isso eu fiquei fã desse filme, que faz uma referência, quase uma homenagem ao expressionismo alemão, né, especialmente ao Metrópolis do Fritz Lang, nessa história que é uma espécie de Dr. Frankenstein, que traz de volta à vida uma mulher, mas não é bem assim, porque envolve aí a história de um bebê.
Então, e aí você vê essa bizarra dessa pessoa crescendo já adulta, adulta já se comportando como um bebê e se transformando numa mulher, né? O filme também vale pela ousadia da obra em mostrar cenas muito picantes de sexo para os padrões americanos, né? Então, essa ideia da pureza da mulher, do desejo, o desejo que não pode ser visto como algo sujo. Pobres Criaturas, além de tudo, tem um dos melhores trabalhos de direção de fotografia e principalmente direção de arte. Analise todos esses aspectos e você vai ver que ele precisa estar no Olimpo da minha lista hoje. Olha, espero que vocês tenham gostado dessa lista e pera lá, eu vou preparar mais 10 filmes incríveis para vocês maratonarem. Tchau, tchau!